Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do edital da Câmara dos Deputados. A gente vai passar pelos principais pontos e aqui eu vou trazer algumas considerações, algumas informações adicionais. Inclusive a gente vai entrar no site do Sebrasp para ver como se inscreve para esse concurso. Na data que eu estou gravando esse vídeo, as inscrições foram abertas hoje. Então eu vou mostrar para vocês no site como é que a gente pode se inscrever. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Assis, eu sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Distrito Federal e fui aprovado em vários concursos aí. E ajudo você que está aí do outro lado a passar no concurso dos seus sonhos. Então, se você puder, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuir para mais pessoas e que você receba também quando novos conteúdos forem lançados, beleza? Mas sem mais delongas, vamos lá para a tela para que a gente possa fazer a análise do edital da Câmara dos Deputados. Então, passando aqui por algumas informações gerais, né, a gente sabe que a banca é o Sebrasp, os cargos que foram publicados nesse edital, né, o cargo de analista legislativo na especialidade de processo legislativo e gestão e o cargo de técnico legislativo na especialidade de assistente legislativo e administrativo. A gente sabe que quando esse concurso foi autorizado, vários outros cargos foram autorizados, né, para analista legislativo, por exemplo. Engenheiro, museologia, né, museólogo, médico, enfim, para técnico legislativo, por exemplo, policial legislativo. Mas nesse edital, publicado no finalzinho do ano passado, né, saíram para esses dois cargos, processo legislativo e gestão e assistente legislativo e administrativo. O número de vagas é 70, né, para os dois cargos, 35 imediatas e 35 do cadastro reserva. A remuneração inicial ultrapassa aí a casa dos 20 mil, então analista ali nos 30 mil e técnico acima de 20 mil. Lembrando que essa remuneração publicada no edital, a gente sabe que na prática é um pouco maior, porque tem parcelas indenizatórias, vantagens indenizatórias, né? E parcelas indenizatórias e vantagens pessoais que não estão nessa remuneração publicada no edital. Então, na prática, essa remuneração vai ser um pouco maior. Mas, enfim, já ganhando isso aqui, você vai estar sorridente o ano de 2026 todo e isso é pro resto da vida, né? Só aumentando. Requisito, qualquer área de formação, nível superior, então são dois cargos que exigem formação em nível superior, qualquer área de formação. Beleza, as principais datas, como eu disse, hoje é dia 5 de janeiro de 2026, então foram abertas as inscrições, né? A gente está nesse período de isenção de taxa, que vai do dia 5 até o dia 12, então se você tem se enquadra, né, em alguma das possibilidades lá para isenção da taxa, vale a pena você já dar uma olhada lá, já subir os arquivos necessários. São duas possibilidades, né? Enfim, você tem inscrição no cadastro único ou se você é doador de medula óssea. As inscrições aqui começaram hoje, né? Inclusive já está até desenhado aqui, mas enfim. Começaram hoje e vão até o dia 26, e aqui eu já deixei esse alerta, porque no dia 26 não deixa para o último dia. No dia 26 as inscrições acabam 18 horas, então às vezes os mais desavisados aí vão 10 horas da noite lá tentar se inscrever para o concurso e não vão conseguir, porque no dia 26 as inscrições acabam 18 horas, beleza? O pagamento da taxa. Então, você se inscreveu, tem que pagar a GRU, né? Que inclusive é um tópico do edital de técnico. A gente vai falar mais para frente. Mas você tem que pagar até o dia 28 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição para analista está 130 e a taxa para técnico está R$ 100, beleza? E a data das provas vai ser no dia 8 de março de 2026, de manhã e de tarde. 8 de março é o Dia da Mulher, então a gente percebe que o examinador do Sebrasp não tem mulher, né? Mas brincadeiras à parte, vai ser no Dia da Mulher de manhã e de tarde. Provas em todas as capitais, apesar da lotação ser exclusivamente em Brasília, né? Obviamente a Câmara está aqui situada em Brasília, mas as provas vão acontecer em todas as capitais, beleza? Então a gente já sabe que vai ser um concurso de altíssimo nível, uma concorrência elevadíssima, e se você quer estudar para esse concurso, tem que estar bem preparado, estudar com dedicação, para chegar lá no dia 8 e fazer uma excelente prova, o dia que vai mudar a sua vida. Beleza? A distribuição das vagas. Como eu disse, são 70 vagas, né? 35 imediatas, mais 35 de cadastro reserva. Aqui a gente tem a distribuição
pelos sistemas, né? Então, ampla concorrência, pessoa com deficiência, preto, pardo, indígena, quilombola, tanto para analista quanto para técnico, né? E aqui uma informação relevante de quantidade de cargos vagos. A gente tem 67 cargos vagos para analista e 410 cargos vagos para técnico. Ou seja, um concurso que tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, com certeza esses 70 aprovados aqui, que vão estar na lista final ali do concurso, eles devem ser nomeados, né? Apesar aqui estar com 67, provavelmente vão abrir novos cargos aí por aposentadoria, não desejando isso, né? Mas às vezes acontece, as pessoas podem falecer, enfim. Então, é isso, 67 cargos vagos para analista e 410 cargos vagos para técnico. Então vamos lá, das provas. No dia 8 de março de 2026, você que está pensando em fazer esse concurso. No turno da manhã vão ser 5 horas, vão ser 180 questões, é questão pra caramba. Na minha prova, por exemplo, do TCDF, foram 150 questões. Realmente, não dá muito tempo de você ficar lendo, relendo, passar. Eu só consegui fazer uma segunda leitura, assim, não dá para você fazer uma terceira leitura. Então, realmente, são muitas questões. O tempo, assim, 5 horas, um tempo longo, mas realmente você tem que estar preparado para, no dia da prova, responder essa quantidade de questões que eu considero elevada. Prova de certo e errado, padrão CESP, uma certa anula uma errada. E no turno da tarde vão ser as provas discursivas. Então a gente vai ter 2 questões, né, cada uma com 20 linhas, e uma peça de natureza técnica, somando 60 pontos na prova discursiva. Esse nome aqui, peça de natureza técnica, eu sei que pode assustar muitos de vocês, né? Na minha prova do TCDF, por exemplo, teve também uma peça de natureza técnica. E quando eu vi, eu lembro lá no edital de 2020, quando eu vi esse nome, assim, peça de natureza técnica, eu tomei um susto, porque parece um bicho de 7 cabeças, mas aqui já tranquilizando vocês. Se vocês quiserem, eu até posso gravar depois um vídeo explicando certinho como é uma peça de natureza técnica do Sebrasp e principalmente para o concurso da Câmara aqui. Mas não se assustem, é uma questão normal, dado uma situação hipotética. Então, por exemplo, quando vocês forem resolver as questões, vocês vão ver que as perguntas são bem diretas. Então, o que é isso? Por exemplo, como é feita a escolha dos ministros do STF? Beleza, isso é uma questão, um exemplo de questão, beleza? Agora, se fosse isso na peça técnica, ah, é, vai contar uma historinha lá, como foram escolhidos os ministros, e você vai ter que fazer a sua análise ali. Essa escolha foi feita de forma legal, ilegal, enfim, baseado nos conhecimentos que você foi estudar. E aqui então a gente tem, né? Na prova objetiva vão ser 90 itens e na prova de conhecimentos gerais vão ser 90 itens e de conhecimentos específicos 90 itens. Tem caráter eliminatório e classificatório. Aqui eu não coloquei os mínimos porque eles são tão mínimos mesmo, então assim, na prova objetiva mesmo, você tem que ter um mínimo ali de 54 questões, se eu não me engano, num total de 180. Cara, isso é tão mínimo que a pessoa que, beleza, ela pode até ter feito o mínimo ali, fiquei com 55 pontos, mas com certeza ela não vai ter a redação corrigida, né? Então, por isso que eu nem coloquei aqui. Se você quer se preparar para esse concurso de alto nível, você não tem que nem mirar esses mínimos, sacou? Mas beleza. Então, 90 itens de conhecimentos gerais, 90 itens de conhecimentos específicos, e a prova discursiva, ela vai ser sobre assuntos dos conhecimentos específicos. Então, ao todo, a gente vai ter 240 pontos, né? 180 mais 60. Se a gente for ver só a prova discursiva, ela vale 25% da nota total. Então, vale muito também a prova discursiva. E agora, se a gente for pegar os conhecimentos específicos, né? Obviamente que esses conhecimentos que vão ser cobrados na prova discursiva, isso representa mais de 60% da prova. Então, só se você, cara, eu sou especialista nos conhecimentos específicos, você vai estar abordando, aí, vamos dizer assim, 60% dos pontos possíveis dessa prova. Beleza? Isso já é uma estratégia do que priorizar realmente nesse estudo de reta final, porque realmente o edital foi publicado, mas o prazo é curtíssimo. A gente está em janeiro, então tem o quê? 60 e poucos dias até a prova. Então, realmente, é um prazo muito curto, mas, assim,
E estejam tranquilos também, façam uma boa preparação. Às vezes não vai dar para ver tudo, mas saiba o que priorizar ou não. Mas enfim, cheguem no dia da prova com essa consciência tranquila. Cara, até aqui eu dei o meu melhor. Mas beleza, vamos passar para essa quantidade de discursivas corrigidas. Aqui a gente já tem um filtro no concurso, né? Então lá no dia 8, todo mundo vai fazer a prova, tanto objetiva quanto discursiva. Mas nem todos vão ter as discursivas corrigidas. E qual vai ser esse quantitativo, né? 88 para cada um, né? Então 88 da AMPA, 88 PCD, 88 preto, pardo, indígena, quilombola. Então, assim, eles vão fazer essa classificação dos mais bem classificados, não eliminados, obviamente, e vão corrigir essa quantidade de redações. E aqui é importante eu colocar o mínimo, porque no último concurso, né, por exemplo, de analista, feito em 2023, muitos candidatos foram eliminados. Até por isso foi lançado esse novo concurso de processo legislativo e gestão. Lá em 2023 tinha uma outra nomenclatura, eu acho que era técnica legislativa. Mas é o mesmo cargo, são as mesmas atribuições, e por isso que eu estou colocando aqui que é importante, porque muitas pessoas reprovaram na prova discursiva. Então aqui você vai ter que ter um mínimo de 30 pontos, ou seja, 50% da prova. Aqui é interessante ressaltar que não tem uma nota mínima por questão ou um somatório das questões. Por exemplo, teve no meu concurso, o somatório da primeira e da segunda questão tem que ser acima de tal pontuação. Aqui não tem isso, você pode zerar a primeira questão e depois, sei lá, ser mediano na segunda e ser mediano na peça e passar, beleza. Você tem que ter no mínimo 30 pontos. Agora, obviamente, se você zerar uma questão num concurso de alto nível, provavelmente você não vai estar naquela lista final do concurso, porque, novamente, a nota final do concurso é a prova objetiva mais a prova discursiva. E só vão estar nessa lista final 70 pessoas. 35 das vagas imediatas, mais 35 de cadastro reserva. Então, apesar deles corrigirem várias redações, no final vão ter essas 70 pessoas nesse tipo de concorrência, né? 22, 44, né? Para ampla, 4 para PCD, 18 para pretos ou pardos, enfim, vão ter essas pessoas classificadas ali no final do concurso, só para relembrar. Então, não necessariamente, se você teve a redação corrigida, você tem que estar ali entre os melhores classificados, entre os 70 melhores classificados para estar de fato aprovado na lista final do concurso, beleza? Mas obviamente, se já teve a redação corrigida, é uma excelente conquista e às vezes as pessoas nem estudam por achar, não, são 2 vagas para PCA, nem vou estudar, concorrência nacional, mas se você for ver, 88 redações vão ser corrigidas e uma delas pode ser você. E como eu disse, a prova discursiva ela representa 1/4 da sua nota final, né? Então, assim, é uma etapa que pode mudar muito, assim, as colocações, né? Então, você tem que realmente se dedicar, primeiramente, ter a redação corrigida e depois, obviamente, fazendo uma boa redação, estar ali entre os 70 melhores classificados, beleza? Avançando aqui um pouquinho, então, no conteúdo programático, a gente tem essa parte de conhecimentos gerais que serve para os 2 cargos. Então, a gente vai ter língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico e analítico, direito administrativo e administração pública. Se me perguntarem assim, Rafael, você acha que vão cobrar a quantidade de itens de forma igual para todas as matérias? Claramente, obviamente que não, né? Porque, por exemplo, você pegar, vão cobrar a mesma quantidade de português e inglês? Não, assim, pelo histórico do Sebrasp, e assim, esse feeling que a gente tem, essa experiência, eu imagino que, por exemplo, português devam vir mais ou menos umas 25 questões. Em seguida, né, quais matérias seriam mais importantes? Direito administrativo e administração pública. Eu estimo assim umas 20 questões. Raciocínio lógico, umas 15, e inglês, por fim, 10. Se a gente somar 30, 40, 50, 90. Então, assim, esse somatório é o que eu espero. Obviamente, esses números podem variar para mais, para menos, mas isso é uma expectativa. Por quê? Eu não imagino que venha a mesma quantidade de itens para português e para inglês. Então, isso também já é uma estratégia para você que vai estudar, o que priorizar nesse tempo curto. Mas, enfim, dando continuidade aqui, então, esses são os conhecimentos gerais para os 2 cargos. E aí a gente vai ter os conhecimentos específicos, e, novamente, esses conhecimentos específicos que vão ser cobrados na prova discursiva.
Então aqui a gente tem os conhecimentos específicos para analista e para técnico. Já que nos conhecimentos específicos, pelo histórico de cobrança do Sebrasp, aí sim a gente espera que venha uma distribuição de forma mais igualitária entre as matérias. Então, assim, se a gente fosse pegar 90 dividido por 5, né, que foram dessa forma que foram elencadas no edital, a gente teria mais ou menos umas 18 questões por matéria. Então, assim, se a gente fosse separar, por exemplo, regimento interno da Câmara, do Congresso e Código de Ética, em outras 3 matérias, vamos supor 6 questões para cada uma dessas matérias, beleza? Direito constitucional e processo legislativo, talvez umas 9 abordando a parte do direito constitucional, que não seja o processo legislativo, né, e 9 em si cobrando processo legislativo. Mas, assim, novamente, isso é uma estimativa para que você tenha uma noção do que espera na sua prova, né? O que pode vir a cair na sua prova, essa quantidade de questões, beleza? E até saber priorizar esse estudo. E como eu disse, esses conhecimentos específicos vão ser os que vão ser cobrados na sua prova discursiva. Se eu fosse chutar, Rafael, qual assunto da peça técnica você acha que vai cair? É muito difícil dar esse chute, assim, mas para analista, pela própria atribuição do cargo, assim, eu imagino que deva cair algo relacionado ao processo legislativo e, obviamente, uma situação hipotética que envolva assuntos regimentais. Então, você tem que saber os regimentos, né, da Câmara, do Congresso e o processo legislativo. Isso é uma aposta minha. Pode ser outra matéria? Pode. Mas, assim, fica aí a dica para quem quiser. E na parte de técnico legislativo também, envolvendo as questões regimentais e licitações e contratos, principalmente. Então, talvez fossem essas 2 matérias que eu apostaria que fossem cobradas na peça técnica, beleza? Mas passando essa visão geral do edital, nos principais pontos, como é que eu faço para me inscrever? Hoje, na data que eu estou gravando, as inscrições foram abertas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só voltar para mim, para preparar a tela aqui, como é que eu faço para me inscrever nesse concurso da Câmara dos Deputados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem entrar aqui no Sebrasp, né? Digitar Sebrasp no navegador. Já vai aparecer para vocês o site do Sebrasp. Nessa parte de concursos, já vai estar aqui inscrições abertas. Até ontem estava aqui em novos concursos, mas como as inscrições já estão abertas, vai estar aqui nessa parte de inscrições abertas. E aqui a gente já tem, né? Câmara dos Deputados. 70 vagas, enfim. Como eu mostrei para vocês na apresentação, os principais pontos do edital, mas se você quiser ver o edital, e obviamente você tem que ler o edital, né, que é a lei do seu concurso, está aqui. Então você consegue baixar, ver de fato quais são o que vai ser cobrado em cada matéria, e se você se enquadra em algum requisito de cota ou de isenção de taxa, tem tudo aqui, o que você precisa enviar, enfim, ficar atento. As datas também, novamente, foram os principais pontos que vão servir para a maioria das pessoas, o que foi abordado na apresentação. Tá, mas como é que eu faço para me inscrever? Aí aqui na parte de cima já tem, ó, fazer a inscrição. Então, se você já tem cadastro, você entra com seu CPF e sua senha. Se você não tem cadastro, é só clicar para se cadastrar, beleza? Vou voltar aqui para a apresentação, porque eu tirei alguns prints na sequência, né, para a gente ver como se inscrever. Então, naquela tela lá, a gente entra. Se seus dados estiverem corretos, você só pode avançar, senão você altera, né? Mudei de endereço, altera lá para ficar tudo certinho. Mas enfim, avançando, você pode se inscrever no concurso da Câmara dos Deputados, então tá bem aqui, ó. Tem outros concursos abertos, mas como a gente quer se inscrever no da Câmara, tá aqui. Você vai ter que logar, dar um upload de uma foto 3x4 sua. Tem modelos lá explicando quais fotos servem, quais não servem, enfim, não usar não tá de olho fechado, enfim, luminosidade também. Como eu disse, provas em todas as capitais, então você escolhe onde você quer realizar a sua prova e vai avançando. Aqui vai estar um resumo da inscrição, e se você não solicitou nenhuma isenção de taxa, né, você vai gerar a GRU, que inclusive é um tópico do edital de técnico, né? Então, lá em noções de AFO, Administração Financeira e Orçamentária, tem um tópico lá, GRU, né? Que é o Guia de Recolhimento da União. Então, você vai gerar, que é um boleto, né? Que você vai ter que pagar. E lembrando, pelo amor de Deus, se você fez a inscrição, cara, já paga logo, já se livra desse problema e vai concentrar suas energias nos estudos. Mas, enfim,
Esses são os principais pontos do edital que eu queria passar para vocês. E como mensagem final, eu sempre gosto de deixar essa mensagem, né, de coragem. Então, se você pensou em estudar para esse concurso, está na dúvida, cara, coragem, entendeu? E eu gosto muito dessa frase: é justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, a gente viu que é um concurso que, cara, a remuneração é altíssima, você vai estar na nata do serviço público, com todos os benefícios, assim, excelentes. Então, plano de saúde, auxílio alimentação, esqueci de falar isso na remuneração, né? Então, auxílio alimentação em torno de uns 1.700, auxílio creche, adicional de qualificação. Então, assim, vamos dizer que vale muito você estudar, mas é justo que muito custe. Então, o que que custa? Cara, e aí custa demais, custa muitas horas solitárias, custa tempo com as pessoas que você ama. Por exemplo, aqui tem uma foto eu estudando com a minha filha, então vários desses momentos assim de crescimento da minha filha eu tive que, não vou dizer que eu não acompanhei, mas assim, eu tive que abdicar de alguns momentos de presença com a minha família, com os meus amigos, de saídas, de fazer hobbies, porque realmente é um período que tem que ter coragem, tem que ter sacrifícios, tem que encarar o desafio, porque passa, tudo isso passa. Então aqui, estudando solitário, estudando com a minha filha, no dia da minha prova, então isso aqui é importante também para vocês, essa mensagem. No dia da sua prova, estejam confiantes. Nesse dia aqui, eu nunca esqueço, né? O pessoal fala que a gente nunca esquece o dia da nomeação, o dia da posse, mas eu nunca esqueço o dia da minha prova, que foi o dia que mudou a minha vida. 21 de fevereiro de 2021. E eu espero que no dia 8 de março de 2026 seja o dia que vá mudar não só a sua vida, como a dos seus familiares. E aqui foi no dia da minha posse. Então, apesar de ser uma batalha individual, um sacrifício, não vou dizer individual, né, assim, que envolve todo um contexto, mas assim, só você pode estudar por você, é isso que eu quero dizer. Quem vai usufruir disso são as pessoas que você ama. Então, assim, no dia da minha posse, meus pais, meus sogros, minhas filhas, minha esposa. Então, todo mundo, graças a Deus, hoje em dia também pode compartilhar dessa conquista que não foi só minha, né? E também não vai ser só sua. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês, de coragem. É justo que muito custe, o que muito vale. Então, se dediquem, estejam confiantes. Eu nunca cheguei numa prova de concurso tendo fechado o edital, mas sempre cheguei com essa confiança, inclusive na prova do TCDF. Falei, cara, hoje é o dia que vai mudar a minha vida, da minha família. Não deu certo, assim, obviamente no TCDF deu certo, mas em outros concursos que eu não passei, também tive minhas frustrações, faz parte. A reprovação faz parte. Então, você estudou, deu o seu melhor, chegou lá, não conseguiu passar, cara, bola pra frente. Você já está melhor do que você estava no começo do ano, quando você começou, ou se você já vem estudando. A reprovação é um processo também que faz parte da vida de um aprovado, né? Vamos dizer assim. Então não desanimem, coragem, é um processo dolorido, mas que vale a pena no final, beleza? E se você quer estudar para concurso e quiser conhecer meu método, eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo um link para que você possa conhecer o método. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuir para mais pessoas. A gente está começando o canal agora também, recomeçando, né? Então, assim, tem alguns vídeos de anos passados, mas esse ano de 2026 eu pretendo postar com mais frequência também. Se você tem sugestões, dúvidas, seja para esse concurso, seja para outros concursos, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. E se você quiser também mandar no Instagram, eu sempre respondo o pessoal por lá, beleza? No mais, é isso. Novamente, desejar um feliz e abençoado 2016, ó, 2026 para nós, né? Que seja um ano de muita saúde e principalmente de muitas conquistas. E que Deus abençoe você e sua família nessa jornada dos estudos, beleza? Um abraço, pessoal. Valeu!